Fábio Piperno, muito boa noite para você. Jogaço de bola no Allianz Parque. A gente está falando aqui, é um resultado para o São Paulo que, enfim, acaba animando o torcedor até pelas circunstâncias. São Paulo com 2 expulsos, jogando boa parte do tempo com um jogador a menos. E antes do jogo a gente falava aqui na Jovem Pan que o Palmeiras ia levar com certa facilidade, até pelo abalo emocional do São Paulo depois daquela decisão de Copa Sul-Americana. E para o Palmeiras, como é que fica para o Palmeiras, Fábio Piperno, a sua avaliação do jogo e esse resultado para o Palmeiras, se tratando de São Paulo, jogando no Allianz Parque, 0-0, Piperno? Bom, Pedrinho, boa noite a todos. Inicialmente, o São Paulo, desde que voltou da derrota lá da Sul-Americana, São Paulo conseguiu 2 ótimos resultados fora. O São Paulo ganhou do América Mineiro, empatou hoje de forma heróica contra o Palmeiras. 4 pontos conquistados aí, né? Com muita raça, um São Paulo extremamente dedicado. São Paulo foi buscar a virada contra o América, marcando um gol, praticamente, o gol da vitória, praticamente na última jogada daquela partida. E hoje o São Paulo colocou o coração em cada bola. E o São Paulo, curiosamente, fez o pior dos seus 3 jogos nessa volta, em casa contra o Botafogo, perdeu. Então, assim, São Paulo, com esse empate, ele continua muito vivo na briga pelo campeonato dele, que é o campeonato do 8º lugar, para conseguir vaga no classificatório da próxima Copa Libertadores. É isso que o São Paulo pretende, é isso que dá para o São Paulo conquistar nesse campeonato brasileiro. Mais do que isso, não dá para sonhar. Então, esse ponto de hoje, em relação a esse objetivo, e não apenas soma do ponto de vista matemático, mas principalmente anímico, porque foi um empate com sabor de vitória contra o arquirrival fora de casa. Palmeiras jogando com jogadores a mais desde o final do primeiro tempo, terminou com 2 a mais. Um São Paulo que conseguiu evitar que o Palmeiras conseguisse o objetivo aí dos 100% dos pontos em clássicos. Aliás, desde 1930 e bolinha, 80 e poucos anos, aí o Palmeiras não ganhava não ganha 5 jogos do São Paulo na mesma temporada. Hoje era a chance de alcançar isso. Então, enfim, o São Paulo, até mesmo em relação a isso, atrapalhou o Palmeiras. São Paulo jogou uma partida. Dos 13 últimos clássicos, aí somando todas as competições, o Palmeiras ganhou 10. Os 3 que ele não venceu, 2 derrotas para o São Paulo e o empate de hoje. Exatamente. Os 3 que ele não conseguiu vencer contra o São Paulo. Só uma coisa do Luizão que o Zé destacou, eu concordo, o Luizão jogou muito bem. Né? O Luizão tem 20 anos, né? E esse ano o São Paulo terminou, é que o Beraldo foi expulso. A zaga Luizão e Beraldo e o Pablo Maia de volante era o time da Copa São Paulo desse ano, né? Que jogou a Copinha dirigido pelo Alex. Por isso que o Hendrick entra. Que também estava na Copinha. Mas o Luizão, vai ver como o São Paulo tá, né? Ele tem um contrato até 31 de janeiro de 2023. Não é o primeiro jogo bom do Luizão. Ele jogou contra o Corinthians de lateral esquerdo, jogou bem. Então o São Paulo pode perder esse jogador daqui a pouco, de graça, ou quase de graça. Se renovar, é muito fora da curva. Ele é um garoto, ele já teve sondagens para jogar lá fora, falaram do West Ham, agora nos últimos dias falaram de times portugueses também. Então, se ele quiser sair de graça, ele vai sair. O São Paulo deixa aí para alguns, tem mais alguns meses só de contrato. O time que está precisando de dinheiro, um zagueiro de 20 anos, promissor, canhoto e alto, São Paulo pode perder de graça. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com canelada para você. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Luizão, que eu vou te contar uma coisa, o Bruno destacou aqui, é um bom zagueiro, José Manuel de Barros. O São Paulo perdeu o Arboleda justamente num jogo contra o Palmeiras. O Arboleda, que deve retornar na Copa do Mundo, está fazendo um trabalho aí específico para a Copa, como já nos adiantou o velho Vamp Vampeta, né? Como é um programa de informação. Mas o São Paulo não correu atrás de outro zagueiro. Demorou até para contratar o Ferrarese, que hoje foi expulso. E o Luizão segurou a barra. Até com o Rafinha sendo improvisado, né? O São Paulo passou por dificuldades aí, sem o Arboleda. E aí, Piperno, na sua avaliação do jogo desse garoto do São Paulo, que foi muito bem, o Luizão. E o São Paulo como um todo hoje, né? Acabou superando contra o Palmeiras no Allianz Parque. Ele é rápido, forte, um zagueiro, né, que sai bem da área. Eu acho que tem um futuro imenso. Eu acho que se o São Paulo perder esse jogador, vai ser mais um indicador assim da má fase administrativa que o São Paulo também vive. O São Paulo não pode perder esse menino. E veja, eu estava falando que o fato dele ter jogado e depois o Beraldo ter entrado ajudaram o Hendrick, o técnico Abel a se decidir pelo Hendrick, porque, claro, o Abel só tinha colocado o Hendrick em campo uma vez. É óbvio que ele vai testar o garoto aos poucos, vai lançar o menino aos poucos,
muito gradualmente, de forma bastante cautelosa. Mas hoje era aquele jogo que o Abel olha e fala, bom, calma aí, o Beraldo, enfim, o Luizão e outros aí, enfim, os garotos do meio campo, são jogadores contra quem o Endrick jogava na base. Tanto que eles estavam até conversando, enfim, a TV foi um momento que fecha no Endrick e no Beraldo. Então, apesar de ser um clássico, apesar de ser um momento crítico do jogo e tal, a partida está 0-0, hoje dá. Hoje dá exatamente porque ele está acostumado a jogar contra esses garotos, né? Que foram adversários dele até outro dia aí no Sub-20. Mas os dois meninos do São Paulo, especialmente o Luizão, jogaram muito bem. É que o Beraldo ficou pouco tempo em campo, mas tinha entrado bem no jogo também. E acabou, enfim, se precipitando daquele lance. Foi a única bola, aliás, em que o Endrick conseguiu pegar no chão. O Palmeiras, ele ficou em campo mais de meia hora e o Palmeiras foi incapaz de conseguir fazer com que a bola chegasse até ele. Equipes que o São Paulo vai enfrentar até o fim do Campeonato Brasileiro. Coritiba em casa, Juventude, lanterna da competição fora, Atlético Goianiense em casa, aí vem uma sequência, né? Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, que não vive boa fase, a gente esperava mais do Galo, atual campeão brasileiro e também da Copa do Brasil, Fluminense fora, Internacional em casa e encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro na 38ª rodada contra o Goiás fora de casa. Nesse cenário, analisando os próximos adversários, também as circunstâncias, jogando no Morumbi, fora. Será que dá para o São Paulo sonhar com a pré-Libertadores? Será que a pré-Libertadores está ao alcance do São Paulo, Mauro César Pereira? Sonhar pode, mas está mais para sonho do que realidade, né? Pela falta de consistência do time, por depender aí de outras equipes que estão à sua frente que teriam que perder pontos, tropeçar. O São Paulo não pode mais perder pontos, ele tem que ganhar os jogos todos e ficar esperando aí que um ou outro tropece, né? Então, acho que está mais para sonho do que para a realidade. A realidade de São Paulo está muito mais próxima da Sul-Americana. Fazer toda vez, tudo de novo, né? Aquela primeira fase, aquele time reserva jogando no Peru, quando o time é horroroso e tal. Tudo aquilo novamente parece que vai passar pelo roteiro do São Paulo no ano que vem. Salvo aí uma reação que eu acho que é improvável, né? É improvável. A chance não é muito grande, não. E para você, Fábio Piperno, a luta do São Paulo pela pré-Libertadores? A luta, matematicamente, ela é muito possível, mas eu acho que na prática é complicada. São Paulo tem toda a condição, por exemplo, de alcançar o América Mineiro, com esse jogo a menos e depois com essa sequência de jogos contra adversários mais fracos. Depois, o nível dos rivais sobe, Atlético Mineiro e tal, que é outro time que está caindo muito, que está entrando nesse bolo. Mas o problema todo é que agora surgiu um novo concorrente, eu falava disso há algum tempo. E para mim, ele não só vai lutar por vaga no classificatório da Libertadores, como ele já pode sonhar até mesmo com o 6º lugar, que é o Fortaleza. Fortaleza hoje, o Fortaleza que não jogou o primeiro turno do campeonato, não tinha condição de jogar o primeiro turno, hoje ele já se igualou ao Palmeiras como a melhor campanha do 2º turno. Então o time que foi o lanterna disparado na primeira metade do campeonato com 15 pontos, agora já fez 29. E o Fortaleza vai pegar, acho que na próxima rodada, né? O Atlético Mineiro em casa, é isso, né? Isso. Então, ele já vai poder grudar no Galo. E ele está só um pontinho atrás do América. E ontem, não fosse a bobagem lá do Thiago Galhardo, o Fortaleza teria feito 3-0. O Thiago Galhardo fez aquele lance patético lá e complicou um jogo fácil. Então, veja, o Fortaleza que no 2º turno, em 39 pontos, ele ganhou 29. Por quê? Porque é o time que foi 4º colocado do Brasileiro do ano passado, lidera esse 2º turno, porque ele é melhor do que esse bolo aí com que ele está brigando. De América Mineiro, São Paulo, porque agora ele joga o campeonato em condições normais. Então, eu acho que ele vai atropelar esse bloco todo aí. E para você, José Manuel de Barros, essa briga do São Paulo pela pré-Libertadores, com esses confrontos aqui e também essa situação, né? Pelas circunstâncias, a gente sabe, São Paulo vai ter o Coritiba em casa, é um jogo que a gente coloca talvez aí, um jogo que o São Paulo precise pontuar, né? Um jogo vencível aí para o São Paulo nessa briga. Tem a obrigação de ganhar os próximos 3. Juventude, que é o lanterna. Porque os últimos 3 já são complicados. Né? A partir do Atlético Mineiro ali para frente. Então, esses 3 próximos, ele tem obrigação de ganhar. Assim, para responder a sua pergunta, o correto seria esperarmos ele fazer esses 3 jogos e ganhar esses 3 jogos. Ganhou esses 3 jogos? Vamos ver.
Vamos esperar o que vai. E assim mesmo não dá para confiar, não é um time confiável. É assim, o Santos joga amanhã contra o Bragantino. Não sei se vai ganhar, mas se ganhar, o São Paulo vai para 12º lugar. Fica entre ele e essa vaga, né, que nesse momento é do América, que seria o 8º lugar, que eu imagino, ou o 7º do Atlético Mineiro. Mas assim, tem Fortaleza, tem Botafogo e talvez tenha também o Santos. Né? Você faz as contas assim, pró-São Paulo, tem 3 jogos, e os outros também, os outros vão jogar. Né? Então, não depende só dele, né? E repito, não é um time confiável. Se não dá para você apostar. Então, é uma pergunta muito difícil de ser respondida neste momento. O São Paulo vai jogar todos os jogos como jogou hoje ou foi uma exceção? Porque estava jogando contra o Palmeiras. E parece que ele tem se dado bem esse ano, mesmo sendo goleado, mesmo perdendo alguns jogos assim, de forma complicada. Mas é o único dos grandes aqui de São Paulo que conseguiu ganhar 2 vezes do Palmeiras, conseguiu um empate. Números do Felipe Alves no jogo de hoje. O Felipe Alves sendo exaltado pelo torcedor e a gente sempre comenta aqui na programação esportiva da PAN que é uma carência do São Paulo, o gol. E o São Paulo, inclusive, já gastou muito dinheiro nessa posição com o Thiago Volpi, também com o Jean, goleiro que acabou não dando certo e depois foi para o Paraguai. Mas o Felipe Alves hoje, 8 defesas, 100% das bolas defendidas, 4 defesas comuns, 3 defesas difíceis, 1 pênalti defendido e 9 lançamentos certos. E aí, Bruno Prado, como é que você analisa essa partida do Felipe Alves? Também sempre aí teve essa disputa, essa concorrência no gol do São Paulo entre o Jandrei e o Felipe Alves, mas hoje parece que o Felipe Alves deu mais uma resposta de que ele tem que ser o titular do São Paulo daqui até o fim do ano. Como é que você vê, Bruno Prado? Ele está melhor que o Jandrei. Eu acho 2 goleiros médios. Eu costumo dizer que o São Paulo tem 2 goleiros reservas, mas não tem um titular. E o Felipe, nesse momento, está melhor, até porque está mais confiante. Enfim, ele, desde o Jandrei, ele saiu, foi depois do jogo... o Jandrei machucou, veio o Felipe, aí depois do jogo com o Flamengo no Morumbi, que o Jandrei jogou, depois ele foi mal naquele jogo, aí o Felipe virou titular. E até o final da temporada, pegou pênalti contra o Atlético Goianiense na Sul-Americana, então ele acabou virando titular, mas não vejo nenhum dos dois assim como o goleiro ideal para o São Paulo pensando em 2023, por exemplo. Acho que eles podem estar um dos dois ali como reserva. Hoje o Felipe é o titular do time e está melhor que o Jandrei, mas ainda eu acho que é uma posição que o São Paulo teria que tentar buscar um goleiro ali para ser o titular, para ser aquele goleiro para dar segurança mesmo. O São Paulo hoje ele está atrás de vários times da Série A, de quase todos os times que brigam pelas mesmas coisas que o São Paulo. O São Paulo está atrás nessa posição. Então, é uma posição ainda que tem que buscar no mercado, tentar buscar um goleiro de maior qualidade. Felipe Alves está bem, para terminar o ano é ele que vai estar ali. Está num bom momento, está confiante, mas não vejo, até porque é um goleiro que a gente já conhece bem, já é um goleiro já bem veterano, então a gente já sabe a capacidade dele. Eu vejo no máximo ali para ser um reserva para jogar de vez em quando, mas ainda falta um goleiro melhor ali para o São Paulo. Ô Mauro, o Felipe Alves foi o melhor em campo hoje? Acho que defendeu o pênalti todas as vezes que foi exigido. Ele foi hoje um goleiro seguro, né? Fez defesas difíceis. Ele não é um goleiro, acho que eu já falei até isso outras vezes, eu concordo com o Bruno, ele não está, acho que no nível que você espera para um goleiro do São Paulo, né? A gente sabe que o São Paulo tem dificuldades financeiras, mas acho que dá para ter um goleiro melhor. Aliás, não adianta você contratar o Galopo para o meio campo com as criptomoedas e você ter um goleiro fraco. Goleiro fraco não dá. Não dá. E os 2 goleiros são goleiros muito irregulares, o Jandrei e o Felipe. Se ele tiver pelo menos um goleiro mais seguro, mais regular, o São Paulo já resolve boa parte dos seus problemas. Mas hoje ele teve uma atuação de fato muito boa. E a defesa de pênalti também foi uma defesa bonita, né? Que tem pênalti que o cara bate no meio do gol, bate fraquinho, aquela defesa que o goleiro... Nessa não, ele deu um salto, parece ter estudado bem as batidas do Scarpa, né? Que às vezes bate cruzado, às vezes bate no canto... um chute mais reto, né? Que foi como ele bateu agora, canhoto, batendo no canto direito, ele acertou o campo, deu um belo salto, fez a defesa e foi bem em todos os lances, ele foi bem hoje, não teve nenhuma falha, nenhum momento de insegurança, foi uma jornada boa de um goleiro que não é tão regular, né? E por isso mesmo acho que o São Paulo tem de fato que pensar numa maneira de encontrar aí um goleiro mais seguro para o futuro. Mas, por enquanto,
vai com ele mesmo. Que eu acho até que está no São Paulo muito mais porque é um goleiro que trabalhou com o Rogério lá no Fortaleza, estava livre, né? Um goleiro que estava livre do mercado. É um goleiro que tem fama de jogar bem com os pés, o Rogério gosta de goleiros que jogam bem com os pés, mas São Paulo, antes de qualquer coisa, é básico isso, tem que ter um goleiro que jogue bem com as mãos e que o faça com mais regularidade. José Manuel de Barros, essa posição de goleiro no São Paulo e também a atuação do Felipe Alves. O Felipe Alves veio, você se lembra, numa emergência, né? E ele veio, não estava sendo utilizado lá no Juventude, era reserva lá naquela oportunidade. E talvez foi o que o São Paulo conseguiu arrumar, o Rogério conseguiu arrumar para aquele momento. O Jandrei se machucou, quem vai ser? Tentou colocar o garoto, Thiago o Thiago Couto, ele não segurou, ele sentiu muito muito o peso da camisa, estava muito intranquilo. E o Rogério precisa de alguém aqui para quebrar o galho momentaneamente, né? Se esperava, inclusive, que ele jogasse ali na necessidade e que o Jandrei voltasse e recuperasse a posição. Mas o Jandrei demonstrou muita intranquilidade quando voltou. E o Felipe Alves está aí. Às vezes vai bem, às vezes vai mal. Depois de um jogo desse, pode até criar a ilusão. Opa, goleirão, ó, pegou pênalti, fez um grande jogo no Clássico. Daqui a pouco falha de novo e a torcida pega no pé. Contra o América em Belo Horizonte, não faz muito tempo, ele falhou ali no gol do Aloysio, não? De longe. E o São Paulo venceu e por isso muita gente esquece. Então o Felipe Alves não veio para ser mesmo esse goleiro, essa solução para o São Paulo. O São Paulo não tem ainda um goleiro, é essa solução que ele precisa. Agora, sobre ele ter sido o melhor em campo, talvez o pênalti tenha desequilibrado para o lado dele, mas eu quero chamar a atenção para o garoto Luizão. Né, que o Palmeiras ajudou, tá certo, ficava cruzando bola para a área e levanta a bola, e o Luizão se virando ali. Eu acho que esse garoto fez um grande jogo também, um grande clássico, com a responsabilidade de enfrentar o Palmeiras no Palestra.